Muito bem, esse comentário aí da Lília, aliás, que eu vou repetir aqui, né? Tem uma matéria dela nessa semana no Jornal do Comércio, na página 4, de opinião ali. Importante a questão da questão do recurso humano, do comportamento diante da crise, né, Lília? Diante de tanta coisa ruim que a gente lê, é bom abrir o jornal e ter um voto de esperança, né? Para se inspirar também. Bom, esse aqui é o espaço da Sociedade Gaúcha de Coaching, né? Esse terceiro bloco do programa. E temos uma convidada ilustre que vem pela primeira vez de uma série aqui no programa. Exatamente. Ela é a Joyce Godinho, que inclusive ela não fez a primeira formação dela em coaching pela Sociedade Gaúcha de Coaching, porém, ela está sendo aceita agora para fazer a formação do coaching executivo, o que é importante também de nós ressaltarmos que se você é coach por outra instituição, nós fazemos um nivelamento conforme a formação e aí nós aceitamos também outros coaches. E ela também vem trazer para nós um tema completamente inédito, porque a princípio nós não temos conhecimento de outros coaches que trabalham com esse segmento. Então a Joyce está trabalhando com coaching para políticos, né? Na área política. Então apresenta para a gente o que é esse projeto e, enfim, o que é esse processo também, né? Na verdade, é um trabalho que nesse momento muito necessário, né? Na atual conjuntura que o país vem passando, Mais do que necessário, né? Mais muito do que oportuno. Necessário, né? Então, o coach na área política, ele vem trabalhar com o candidato, né? Como pessoa e com a equipe. Então, quando tu trabalha com o candidato e a equipe, tu alinha missão, valores, né? Transforma aquilo numa linguagem específica e clara, né? Onde o candidato vai conseguir atingir maiores resultados junto aos eleitores, ele vai ter uma confiança maior com seus eleitores. Os eleitores, essa confiabilidade vai ser duradoura, porque hoje os candidatos vêm de uma política de 50 anos. Meu avô foi prefeito, né, que esse ano é uma eleição municipal, então assim, meu avô foi prefeito, meu pai foi vereador e eu vou ingressar na carreira política. E muitas vezes eles não têm isso como meta, não é o sonho deles, é alguém que disse, vai lá e faz. Então, no momento que tu trabalha o coach político, e isso eu tenho trabalhado com os candidatos, para ver se realmente aquilo que eles estão fazendo dentro dos municípios e do estado, enfim, é a missão deles, é aquilo que realmente eles querem. Então, é uma coisa que às vezes não é clara para eles. Eles não se conhecem, eles não têm um autoconhecimento. Então, não é claro para eles a missão, realmente é isso que eu quero. Meu avô foi candidato e me colocou naquela ali. E aí eu estou desenvolvendo um trabalho que não é minha missão, às vezes não é o que ele queria, né? Isso que a Joyce está trazendo é bem importante, né, Silvio e telespectadores, porque o legado e a sucessão não pode ser um fardo. Exatamente. Né? Tem que ser assim, realmente, tem que ser a missão, tem que ser algo que eu queira fazer, porque imagina tu representar uma sociedade, o mal que tu pode fazer, o poder que se tem na mão. Então, muitas vezes eu tenho a percepção assim de que muitos políticos, eles não têm nem noção disso, do tamanho da sua responsabilidade, aí não se conhecem, automaticamente não conhecem os outros, fazem aquilo muitas vezes por obrigação. Não tem vocação para aquilo, Não tem vocação, não é um desejo, É. e a gente sabe que aquilo que é feito por obrigação é complicado, o resultado vai ficar comprometido, né? De uma forma negativa, digamos assim. E como é que tu tá percebendo, assim, a aceitação, quais são os principais desafios? Assim, ó, hoje eu estou trabalhando com alguns candidatos já, né, nas eleições municipais, e ontem até conversando com o pessoal da Câmara, a gente do partido, a gente estava... Esse ano é uma eleição diferente, né? Passou daquele tapinha nas costas, passou daquele beijinho na bochecha das crianças, a coisa tem que ser mais congruente, tem que ter uma linguagem mais específica, né? Então, eu trabalho hoje com o político, o candidato, trabalho com a equipe dele, né, os vereadores, enfim, porque hoje o método do coach é o método mais eficaz relacionado ao comportamento humano. Hoje, tu consegue dar ferramentas poderosíssimas para que o candidato, o vereador ou a equipe, eles consigam desenvolver um trabalho que seja linguagem clara. Então, é um método muito específico, é um método muito eficaz, né? Eu não consegui pegar antes de vir para cá, mas eu tenho algumas informações que outros países usam o coach como ferramenta e os resultados são muito diferentes. E, aliás, uma coisa, Josi, que é a seguinte, aqui, este ano, uma nova lei eleitoral, de certa maneira, restringiu muito a questão da publicidade impessoal do candidato, ou seja, cavaletes, autógrafos e tal. E isso vai exigir uma nova postura, quer dizer, eu imagino assim, um relacionamento mais íntimo, mais
tete-a-tete do candidato com o eleitor. E aí esse processo vai ser fundamental. Sim, porque a gente especifica o quê? Primeiramente, o candidato se conhece. E eu vou te dizer assim, ó, dentro do que eu estou atuando, 90% do candidato não se conhece. Ele não sabe, ele não tem uma missão clara dele. Como eu te disse, a maioria vem de uma família, tem trazido um legado dentro da política. Então, ele tem um autoconhecimento. No momento que ele se conhece, ele tem missão clara, ele tem os valores dele, tem que ser específico os valores. Então, ele consegue transformar isso para que as pessoas, para a equipe dele, por exemplo, conseguir ter a mesma visão e os mesmos valores. Eles têm que estar falando a mesma linguagem. Porque quando ele for falar com o eleitor, ele tem que ter uma comunicação clara. O eleitor tem que sentir confiabilidade, então aquilo tem que ser congruente do que ele está falando. Mas não só o candidato a prefeito, porque hoje o prefeito, os eleitores sabem onde o prefeito mora. Eles sabem onde o vereador mora. Essa eleição vai ser uma eleição mais difícil, mais voltada para a pessoa, para o humano. Então, eles sabem onde ele mora, eles sabem quais foram as coisas que eles fizeram, né? Então, ele tem que ter missão clara, valores específicos, assim, claros também nele, para isso que eles possam desenvolver a equipe, para que todos que quando forem falar com o eleitor consigam desenvolver aquele trabalho igual para todos, porque se o cabo eleitoral falar algo, é a mesma coisa que o candidato prefeito tem como missão. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito, o autoconhecimento do candidato. Sendo assim, ele consegue transmitir aquilo que é da campanha dele, né? Depois, a gente trabalha também uma parte que é o valor da confiabilidade do eleitor, para que aquilo seja duradouro, né? Que é o rapport. A gente trabalha uma ferramenta muito bacana. Um tipo de fidelização do eleitor, né? Exatamente, porque aquilo tem que ser duradouro, né? Então, se ele é candidato a vereador, ele vai querer ser candidato a prefeito. Então, ele tem que transformar aquilo. Enfim. Exatamente. E é uma carreira sólida, né? É importante também da gente pensar é que dentro dessa carreira é importante prezar pelo histórico. Então, eu acredito também que será uma eleição muito mais comprometida, porque o eleitor vai querer saber também quem foi o meu candidato. Exato. E aí essa questão da congruência vem à tona, né? O que eu já fui no passado, ou o que eu já estive no passado, porque certamente o meu eleitor vai me cobrar. E isso é muito importante, porque aí a gente não pega pessoas com históricos aí comprometedores e coloca representando a sociedade. Uma outra coisa também que tá bem difícil dentro dos partidos hoje é a estratégia. Porque assim, o partido sabe dentro do município quais são os bairros que tem, quais são os eleitores, a faixa etária desses eleitores. Eles têm isso, é mensurável. O perfil do eleitor deles, eles têm. O que eles não têm é uma estratégia para fazer para abordar isso. Para abordar, eles não têm uma comunicação, uma estratégia. Então, o coach entra com todas as ferramentas e que são poderosíssimas para montar essa estratégia. Por quê? O estado atual, eles têm, né? A campanha. O estado desejado, a eleição, né? Que seria a promessa, exatamente. A tradicional promessa. Então, assim, agora, como se faz um caminho. Só que o caminho eles não têm. Eles acreditam que tem a partir daquilo que é política de muitos anos. Quantos são os eleitores, qual é a faixa etária. Mas como abordar, por exemplo, o eleitor de 16 a 25 anos, eles não têm. E é diferente a partir dos 40 anos. O eleitor da classe A, da classe B, da classe C, quer dizer, da escolaridade tal, escolaridade tal. Eles não têm essa estratégia. Então, o coach monta paralelo com eles essa estratégia. E aí alinha a equipe. Eu acho que até o coaching deveria começar, né? De repente vamos evoluir para isso, na própria escolha dos candidatos, perfil do candidato diante da doutrina partidária, da ideologia partidária e diante do momento que o país está vivendo. Eu acho que é uma coisa interessante isso, né? Sim, e aí quando tu alinha tudo isso, né? A missão, valores, a estratégia, né? Para chegar na meta, todo mundo com o mesmo foco, é outro tipo de campanha, né? É outro tipo de política. Então, assim, o bacana do coach é porque ele tem ferramentas para isso. Ele tem condições de transformar a política em algo diferente, em algo que não tinha sido feito até então, né? E nada melhor do que esse ano, com tudo isso que está acontecendo no nosso país, para usar algo diferente. Exatamente. Chega de aproveitar o momento, aproveitar o momento, né? E, então, Pois é, Joyce, foi muito bom, né, a participação da Joyce aqui, né, importante, e vamos trazê-la mais vezes, até porque aproveitar esse momento de efervescência política, até não se sabe, daqui a pouco vamos ter eleições gerais em outubro, que é uma coisa que está se tentando, os partidos estão reunindo, quem perdeu essa questão toda, esse enrolo todo,
tentar fazer eleições gerais em outubro. E não está descartado isso, embora seja algo meio que difícil, né? Teremos poucas condições de tempo para viabilizar eleições gerais em outubro, mas de qualquer maneira eu te convido para vir novamente aqui, agora em maio, para nós, eu acho importante isso, porque quando nós preparamos os políticos, nós podemos ter uma certeza melhor, quer dizer, uma garantia melhor da atuação deles, porque aquilo vai trazer frutos para a sociedade. Então, esse é o grande momento assim que vocês, como coaching, que a Lília é, e tu especificamente nessa área, pode trazer para valorizar o político, e eu acho que nós estamos num momento em que a população está tendo uma certa consciência disso, né, Lília? E, inclusive, a Joyce quer trazer uma notícia a respeito de uma formação ou de um... É um curso, na verdade, que a Sociedade Gaúcha de Coach está promovendo agora em maio, a partir da segunda quinzena, em Carlos Barbosa. É um curso específico para político, né? Ó, que legal. Isso. E vai ser no Instituto Nedir Marchior. A partir da segunda quinzena, não tem uma data ainda específica, vai ser divulgado. Nós vamos anunciar aqui ainda, na segunda semana de maio. E também eu gostaria de deixar um recado para os nossos candidatos, né? Que se preparem esse ano, nessa eleição, que procurem profissionais capacitados, profissionais de coach, né? Nós temos um... Teu contato. É o contato para falar contigo. O meu telefone é 51, código de área 81477-861. Esse eu tenho o WhatsApp, né? O meu e-mail é joyce, com 2 S, .godinho@gmail.com.br. Tá certo. E, pessoal, eu acho que realmente vai ser uma eleição difícil esse ano, até pelas pré-condições que vão se estabelecer para essa eleição, né, Lília? Pelo nível de questionamento e de crítica do eleitor, que agora as pessoas muito mais se crítico do informaram eleitor, graças a Deus. Joyce, obrigado pela tua presença, até a próxima, viu? Obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos.